Amados, essa semana Deus falou muito ao meu coração sobre a graça de Deus. Estou lendo um livro do Max Lucado, um homem de Deus, e eu gosto muito do Max porque ele expõe as ideias dele de uma maneira tão simples, tão agradável, né? Ele é americano, mas ele esteve aqui no Brasil em missões por muitos anos. Então ele é bem brasileiro, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre ele. Eu fiz aniversário semana passada, eu ganhei um livro de presente, e eu estava folheando, e Deus falou ao meu coração sobre esse assunto. Eu estava pensando, meu Deus, o que é a graça de Deus? E aí veio no meu coração o significado. A graça de Deus é Jesus caminhando com a gente. A graça de Deus é Deus nos recebendo, Deus cuidando da gente, Deus nos, mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu buscar isso, Ele vem com a sua graça e Ele nos envolve, nos perdoando, nos aceitando, nos amando, nos livrando, né? Isso é maravilhoso. E a graça de Deus, ela está em todos os momentos da nossa vida. E se não fosse a graça de Deus, nós estávamos fritos. Nós não teríamos condições de estarmos diante desse Deus tão lindo, tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, com os nossos pecados, com as nossas limitações, com a nossa maneira de ser. A gente é mau por natureza. A Bíblia diz que a criança, a pequenininha, ela já tem maldade no coração, mas o Senhor, com a graça, Ele vem nos envolvendo, trazendo perdão, derramando amor, derramando esperança e derramando algo muito especial, que é o acesso ao trono da graça. É esse trono da graça. Nós temos acesso em Cristo Jesus. E aí Deus me levou para um texto lá de João, no capítulo 8, se você puder abrir comigo, um texto bem conhecido. E na sexta-feira, o pastor Natalino falou que eu estaria pregando nesse culto. A gente tem uma escala, mas geralmente o pastor, ele fala no segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo, quem vai estar pregando, né? Mas ele falou um pouco antes, na sexta-tarde ele estava falando, e nós conversando sobre esse assunto, e esse texto queimou o meu coração. João 8, fala da mulher adúltera. E eu fiquei pensando sobre a graça, isso que está no meu coração já essa semana, e um título para essa mensagem seria: acontece aqui. A graça acontece aqui. Diz para quem está do seu lado: a graça está acontecendo aqui. Isso, na tua vida, a graça de Deus. Amém? É um texto muito conhecido da mulher adúltera. Capítulo 8 de João, todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então acha, rapidinho. Quem não tem Bíblia, senta perto de um crente. Quem não tem Bíblia, mas tem o tablet ou mesmo o celular, abra aí, acompanha a leitura. Diz assim o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por, ó Pai, escolhermos estar na tua casa. Pudemos cantar louvores ao Senhor, pudemos, ó Deus, ter um momento de comunhão, de oração. Mas agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor fale conosco através da meditação da tua palavra. Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que se preocupa com as nossas vidas, e eu quero ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, para a edificação, Senhor, dessas vidas, da minha vida também. Eu preciso de Ti, ó Deus, nós não temos outro Deus, portanto, fale conosco, fala, Pai, ao nosso coração, é o que nós pedimos e já Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. A graça acontece aqui. Interessante, amados, que nós lemos esse texto, e é um texto assim, muito conhecido, e de repente, por ser muito conhecido, a gente acaba passando batido por alguns detalhes do texto. Essa semana para mim foi uma semana muito gostosa, mas na sexta-feira à tarde, eu adquiri uma gripe, peguei uma gripe, e no final da tarde eu estava arrebentado, não via a hora de ir para casa para deitar. Só que eu tinha que fazer compras para a igreja e eu não aguentei, né? A gente vai fazer compras ali no Atacadão, fazer uma propaganda aí, de graça. Mas eu não tinha condições, falei para minha esposa: bem, não tenho condições, vamos amanhã cedo, até porque estava uma chuva muito forte. E hoje eu acordei e parecia que tinham passado um trator em cima de mim. Mas eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que cura, eu creio que Tu és um Deus que faz milagres, faz um milagre na minha vida, levanta, porque eu estou quebrado. Vocês estão vendo a minha voz, ela também é congestionada, mas graças a Deus, de ontem para hoje eu estou bem melhor. E eu estava pensando nesse texto sobre a graça de Deus, de poder estar aqui compartilhando com vocês. É um grande privilégio, eu me sinto muito privilegiado, muito abençoado, e eu posso dizer que a graça está acontecendo aqui, a começar em mim, que estou tendo o privilégio de poder compartilhar dessa palavra. E lendo o texto, a gente percebe alguns pontos assim muito interessantes, eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu percebo é que Jesus, antes de estar ali no templo, ele passa a noite orando no Monte das Oliveiras. O texto é bem claro que diz que ele passou a noite orando e de manhã, de madrugada, ele vai ao templo. Cedinho, quando ele chega no templo, em segundo lugar aqui, fiz uma ordem, né? Quando ele chega no templo, então começa uma aula matutina, de manhã. Ele senta e começa a ensinar, e as pessoas vão se aproximando, e daqui a pouco tem um grupo muito grande ouvindo as palavras de Jesus. E eu percebo que Jesus, ele gostava muito disso, de reunir a multidão e poder falar do seu reino, do reino de Deus, das boas novas de salvação. E era uma coisa que Jesus fazia com muita alegria. Ele recebia as crianças, ele recebia os velhos, ele recebia os doentes, ele estava com o povo. Então a graça de Deus estava ali, Jesus conversando, Jesus ensinando, Jesus mostrando o caminho. Ele era o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ali perto estava acontecendo uma situação inusitada. Os escribas e fariseus batem na porta e pegam no ato, no flagrante, uma mulher no adultério. E eu fico imaginando a cena, eles dali gritando. Imagina, como é que se pega no flagra uma mulher no adultério? Ele estava ali no ato. Eles entraram no quarto onde estava o casal, e aquela loucura. E eu fico pensando que aquela mulher, ela foi arrastada pelas ruas ali de Jerusalém. Imagina a gritaria, e o povão junto, e as mães trazendo os filhos
dando espaço para aquele povo passar, e eles estavam indo decididos ao templo para um julgamento. Agora imagina a situação, a mulher ainda meio que tentando se cobrir, e indo em direção a um julgamento, indo em direção à morte, porque a pena para aquele que cometesse adultério, dentro da lei de Moisés, era uma pena capital, era a morte, e morte de apedrejamento. Trazem ela pelas ruas de Jerusalém, gritando, acusando. Imagine a vergonha, todo mundo saindo nas casas, olhando aquela situação, o povo pegando pedra no caminho, já iam pegando pedras, já iam com pedras, e aí, Jesus ali, dando uma aula, ele é interrompido na sua aula, e ele calmamente, ele ouve aquilo, e quem é sabatinado na verdade é Jesus, porque no versículos 4 e 5 diz assim: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então naquele momento Jesus para a aula. Imagina a situação, Jesus ali sentado, e chega aqueles homens, e coloca aquela mulher no meio, e Jesus recebe uma pergunta: o que a gente deve fazer? Na lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que se deve fazer? Lá em Levítico 20:10, a palavra de Deus diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera terão que ser executados. Esse é o texto. Interessante que eles só trouxeram a mulher, mas não vamos se ater nesse assunto. Jesus ouve e calmamente continua escrevendo na terra. É interessante, amados, que Jesus está escrevendo com o dedo. Nós não temos nada dos escritos de Jesus, mas ele está escrevendo alguma coisa. Os entendidos, estudiosos da palavra, alguns dizem que Jesus estava escrevendo ali o pecado de cada um que estava com a pedra na mão. Então ele estava lá escrevendo. Não podemos afirmar que é isso, mas os estudiosos, olhando todo o texto, toda a situação, e é uma coisa interessante, imaginar que Jesus estava lá, o cara com o maior pedrão para jogar na mulher, mas ele mesmo tem pecado, e ele colocando o pecado um por um. Jesus continuou escrevendo calmamente, mas com a insistência, porque a mulher estava ali, imagina, no meio, mas com a insistência dos acusadores, então Jesus se levanta. Jesus para de escrever, Jesus se levanta, e a esta altura, o que será que está passando na cabeça daquela mulher? Fiquei imaginando, o que será que ela estava pensando? Imagina ali no meio, os caras espumando, falando palavras de ordem: vamos apedrejar, apedreja, vamos matar, ela é uma adúltera. E ela ali, pensando, será que ela se arrependeu? Medo, terror, por que eu fiz isso? Naquele momento, podia estar passando um monte de coisa, meu Deus, vou perder tudo, a minha família, e ela pensando as coisas. Será que ela pensou, será que Deus pode me perdoar? Só que os representantes de Deus, entre aspas, estavam ali, acusando ela. Os representantes de Deus, os escribas e os fariseus, estavam ali com pedras nas mãos. Como Deus vai me perdoar? O que será, que ela estava pensando? O medo, o terror, a acusação. Agora, qual a resposta de Jesus?
Você lembra daquele programa que tinha na Rede Globo, Você Decide? Você decide o final. Vamos imaginar que Jesus dissesse: pode apedrejar. Apedreja. Pecou, tem que morrer. A lei de Moisés diz isso. Ele estaria indo contra a sua própria mensagem, porque a mensagem dele é que ele ia morrer pelos pecadores. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de que ele se deu. Deus amou o mundo de tal maneira e deu Jesus, seu único filho. Ele se entregou. Mas se ele dissesse: solte-a, deixa ela livre, não é justo o que vocês estão fazendo com ela, vocês são covardes, vocês só trouxeram a mulher, não é justo. Ele estaria indo contra a lei de Moisés. E na verdade, os escribas e fariseus estavam querendo isso. Eles montaram uma armadilha. Porque se ele dissesse: não, apedreja, ele estava indo contra Roma. Porque mesmo na lei de Moisés, eles estavam sob o domínio de Roma. E eles não poderiam matar ninguém, apedrejar ninguém. Porque qualquer sentença de morte tinha que passar pelas leis de Roma. Então se ele falava apedreja, levavam ele para Roma. E se ele falasse não apedreja, ele estava indo contra a lei, contra os costumes, contra as tradições judaicas. Mas Jesus, que é maravilhoso, que é sábio, que ninguém pega Jesus, né? Ninguém coloca Jesus na parede. No versículo 7, no finalzinho do versículo, ele diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Que resposta! Yes! Né? Se a gente estivesse lá, Jesus dando essa resposta, a gente ia falar: yes! Que resposta tremenda, que sabedoria, que graça de Deus. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Lembrando que Jesus poderia estar ali escrevendo adúltero. Estava uma mulher adúltera, mas eles colocaram adúltero, ladrão, mentiroso, colocando, escrevendo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele se curvou, voltou a escrever, e aí eu fico pensando, amados, que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, e que Ele nos ama tanto, e que a graça dEle nos envolve tanto, que a gente percebe, desde Gênesis, Apocalipse, um Deus sempre se dobrando, um Deus se curvando. Jesus escrevendo ali na terra, faz lembrar o mesmo Deus que na terra Ele juntou o barro e criou o homem. Esse dobrar é da mesma maneira que Jesus, quando Pedro está se afogando, Pedro se dobra ali e puxa Jesus. Esse dobrar é o mesmo Deus que fez isso por nós. Em Cristo Jesus Ele se dobrou para nos alcançar. Como diz o Salmo 40, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Ele me tirou, Ele me puxou e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico de louvor nos meus lábios. O mesmo Deus que estava escrevendo na terra, o mesmo Deus que se levanta em defesa. Imagina que ali era um juizado, ali era um momento, o juiz era Deus, e tinha os acusadores, estava ali o advogado de defesa, Jesus. Imaginar que aquele lugar, que era um lugar de morte, seria um lugar de julgamento de morte, porque ela já estava sentenciada, não tinha saída, mas porque ela estava diante de Jesus, ao invés de morte, ela teve vida.
ao invés de acusação, ela teve perdão. Que resposta tremenda, que sabedoria. Foram saindo um a um. Eu fico imaginando as pedras caindo. Diz o texto que dos mais velhos aos mais novos, cada um foi se retirando e só viu o barulho das pedras caindo no chão. Tá, tá, tá. Jesus calmamente se levanta e no versículo 10 e 11, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Olha Deus, a graça está aqui, amados. Nem eu te condeno. Vai e pare com essa vida de pecado. Lá em Mateus 18:11, a palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio salvar o pecador. Eu não tenho saída, não tem jeito para mim. Jesus veio buscar e salvar você, que não tem saída, que parece que não vai ter jeito. E aí, o que nós podemos ver nesse texto? O que eu vejo aqui? Então eu queria terminar com alguns pontos. Primeiro, temos acusadores que são implacáveis. Desde a nossa infância, da terra infância, na escola, em casa, a gente tem acusações do tipo: você não é bom bastante, você nunca vai melhorar, você fracassou de novo, caiu de novo, você não consegue, nunca vai crescer. Você é muito imaturo, nunca vai ser maduro. Você fracassou, você é uma vergonha. Quantos acusadores? Infelizmente, alguns pais, com falta de sabedoria, colocam isso na vida dos seus filhos. Você não serve para nada. Tenho vergonha. Misericórdia. E o acusador mor, que é o diabo, que dia e noite nos acusa. Lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9 e 10, diz assim, Apocalipse 12, 9 e 10: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador, ele vai ser expulso, mas ele é aquele que nos acusa de dia e de noite. E sabe, amados, a acusação, diferente da convicção do Espírito Santo, não traz arrependimento, mas traz um peso, traz um pesar. A acusação do diabo, ela traz peso sobre as nossas vidas. Lá em João 10, 10, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele veio ladrão para matar, roubar e destruir. A acusação traz um peso, traz um pesar. Eu não vou conseguir, eu não sou bom, eu não consigo, eu não tenho condições, porque o diabo, ele tem esse papel, é o acusador de dia e de noite. Te acusa, você não presta, você pisou na bola. Segunda coisa, aquela mulher não sabia, já falei isso, mas ela estava protegida ao lado de Jesus. Nós temos ouvido muitas mensagens aqui na igreja: traga Jesus para perto de você, busque Jesus, corra para Jesus. Você quer a bênção de Deus? Traz Jesus para perto.
Quer que o diabo se afaste, os acusadores se afastem? Fica pertinho de Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 5 e 10, a palavra do Senhor, ela é muito maravilhosa, e ela nos traz essa bênção da graça, né? Efésios 2:5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. A graça nos envolve, a graça nos protege, a graça nos perdoa, a graça nos traz a dimensão de sermos filhos de Deus. Quando eu estou perto de Jesus, eu estou protegido, eu estou abençoado. Terceira coisa, quem pode nos acusar? Lá em Romanos 8, 33, 34, a palavra do Senhor diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica, quem os condenará? Deus, Ele vem para nos justificar. O diabo, ele é o acusador, de dia e de noite. Aquela mulher estava sendo acusada do pecado, ela foi envergonhada, ela foi humilhada, ela desfilou em praça pública, nas ruas de Jerusalém, como uma adúltera, pecadora, sem condições de salvação. A morte é o teu destino. E quantas vezes você é colocado com acusação no seu coração, você não consegue, você só apronta, você pisa na bola, você é uma vergonha para a família. Quantas acusações, o próprio diabo na nossa mente: eu não vou conseguir, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou limitado. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele que nos justifica? Em quarto lugar, nem toda culpa é ruim. Lá em 2 Coríntios, puder abrir comigo, 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A culpa de Deus vai trazer mudança, a culpa do diabo vai trazer escravidão e morte. Quando o Espírito Santo de Deus, ele fala ao teu coração, ele vai trazer um sentimento de arrependimento para a salvação. Não vai trazer um pesar, um peso, uma escravidão. Não, vai ser um peso de arrependimento, não de remorsos. A gente vê a diferença em Judas. Judas foi e traiu Jesus, e aí ele não se arrependeu, mas ele teve remorsos. Diferente de Pedro, que quando negou Jesus, ele se arrependeu do que ele tinha feito. A acusação traz peso, e é isso que o diabo faz: matar, roubar, destruir, escravizar, aprisionar. O Espírito de Deus, ele traz um peso, mas é um peso para arrependimento, reconhecimento que eu sou pecador, mas que eu preciso desse Deus, e Ele vem e nos abençoa. Quinto lugar, abandone o pecado. Lá em João, que nós lemos, no versículo 10 e 11, Jesus, ele se ergue, e ele vê que ninguém mais estava ali, a não ser ele e aquela mulher. E ele pergunta: mulher,
Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus lhe declarou: eu também não te condeno. Agora vá e abandone o pecado. Diferente de algumas pessoas que têm pregado a graça, que a graça pode tudo. Não, a graça é de graça, não depende da gente. Mas a graça tem a ver com mudança de vida, mudança de direção. Ela foi abraçada ali por Jesus, ela foi salva por Jesus, ela foi liberta por Jesus. Os acusadores foram embora, mas a palavra do Senhor, eu fico imaginando que Jesus, com uma palavra doce, ele falou: eu também não te condeno. Em outras palavras, eu te absolvo, eu te salvo, eu te justifico. Mas olha, vai e abandone o pecado. Vai e não peques mais. E em sexto lugar, Jesus, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, esse versículo fala que Ele nos defende do acusador. Jesus Cristo, o justo, Ele nos defende, Ele é o nosso advogado de defesa. Apesar de esse acusador, diz o texto, que ele nos acusa os irmãos de dia e de noite, mas nós temos um advogado, o justo, Jesus, que nos defende também de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos defende e diz, lá em Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? A defesa do Senhor é essa: não há condenação para aqueles que estão debaixo de Jesus, para aqueles que estão sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra justiça em chinês, ela tem uma ilustração de um homem e de uma ovelha. O homem e a ovelha sobre o homem. E é assim que nós somos justificados. A justiça de Deus na nossa vida, Deus, Ele nos olha e tem o Cordeiro, que é Jesus, sobre as nossas vidas. E quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Jesus. E em Jesus, pecador, longe de Deus, falho, limitado, mas em Jesus eu sou justificado. E como diz o texto de Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em minutos, o tribunal estava vazio. Jesus, a mulher, os acusadores e as pedras. De repente, as pedras, Jesus e a mulher. Quem sabe Jesus ele escreve assim: a graça aconteceu aqui. A graça acontece aqui. Jesus, diante daquele tribunal, como advogado de defesa, que nos defende diante de Deus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, queridos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é na igreja A, na Cristo é Resposta, na igreja B. Não há condenação porque eu tenho tantos anos de convertido. Não há condenação porque eu sou pastor. Não há condenação porque eu sou entendido. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Meu irmão, essa é a palavra.
que eu quis trazer para você, que Deus falou no meu coração. Como está você? As acusações têm te incomodado? Você tem sido acusado pelos teus pecados, pela tua vida, pela prática. Mas há um advogado diante de Deus que te justifica, que te perdoa. E esse mesmo advogado que te traz para perto dele e que te traz, ao invés de morte, destruição e roubar a tua paz, ele vem para dar vida e vida em abundância. O texto de João 10:10 diz que o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E ao mesmo tempo, o Senhor, ele nos abraça, ele nos perdoa, ele nos justifica, mas ele diz, tem um confronto aí: vá e não peques, vá e mude de vida, vá e dependa de mim, não sai de perto de mim, se envolva comigo, porque você vai ter a minha proteção. Feche teus olhos, querido. Eu não sei como está a tua vida, mas se Deus falou ao teu coração de alguma maneira, eu quero te confrontar a você buscar esse Deus, a graça desse Deus. Um Deus que te ama, mesmo sendo pecador, mesmo você tendo tantas falhas, o Deus ele te perdoa, ele te justifica. E se Deus está falando no teu coração e você quer apresentar a sua vida diante do Senhor, quantas vezes a gente está longe do Senhor, quantas vezes a gente acredita naquilo que o acusador fala de nós, a gente dá ouvidos ao acusador e a gente fica mal, a gente fica longe de Deus, e esse é o objetivo de Satanás: roubar, destruir a nossa vida, nos tirar da comunhão com o Senhor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu sou contigo, eu não te acuso, eu te perdoo, eu te recebo, eu te aceito, do jeito que você está. Vem para Jesus. Deus está falando no teu coração e você quer fazer concertos com Deus, você quer renovar tua aliança, vai ficando em pé no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Vai colocando a tua vida, não permita que o acusador tire a tua paz. Nós temos um juiz, um advogado diante de Deus, que nos justifica. Aleluia. Um justo juiz, advogado que nos defende do acusador. Vai colocando a tua vida, apresentando diante do Senhor. Em 1 João 2:1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar e colocar essas vidas diante do Senhor, que estão, Senhor, colocando as suas vidas diante do Senhor, renovando, ó Pai, a aliança contigo. Ah, Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus presente, é um Deus, ó Deus, muito pessoal, um Deus que pela graça nos alcançou, nos salvou, nos redimiu, nos limpou e está nos dando hoje vida e vida com abundância. Diferente do diabo, que veio para matar, roubar e destruir, o Senhor veio para nos dar vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Agradece ao Senhor nessa hora pela vida que Ele tem te dado.
Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela graça, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém.